Saudações a todos vocês, começando mais um programa Brasil em Construção aqui pela TVT. Vocês já estão vendo os meus convidados, meus ilustres convidados aqui. Vamos tratar de um assunto muito importante para o Brasil. Estamos aqui com José Eymar Loguércio, advogado. Vou apresentar, fazer todas as honras aqui daqui a pouco, mas receber, sobretudo, com muito carinho, Mauro Menezes, também advogado, para a gente tratar das demissões em massa. Mas, antes de tudo, eu quero cumprimentá-los pelo trabalho que vocês desenvolvem aí junto ao universo do trabalho brasileiro, agradecer ao público que nos acompanha. Estamos ao vivo aqui pela TVT, pelo canal do YouTube, pela TV aberta na Grande São Paulo, pelo canal do Conde, pelo Prerrogativas, Twitter, Facebook e também pelos canais da LBS, que é a LBS Advogados, e também do Mauro Menezes Advogados. Tudo bem com vocês? Primeiramente, José Eymar Loguércio, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Olá, Conde, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. O Conde é um craque, né, Mauro? Um prazer estar aqui com o Mauro também, para a gente conversar sobre esse assunto, e que é um assunto aí que vem mobilizando o tema há tantos anos e agora no Supremo, né? Então é um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o Mauro e com quem está nos assistindo. Mauro Menezes, mais uma vez é um prazer te receber e eu gostaria que você, enfim, nos cumprimentasse e dissesse aí da importância desse tema para o Brasil nesse momento. Nós vamos tratar isso com muito detalhe aqui. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Conde. Eu também me congratulo aqui pela oportunidade. Nós somos pessoas que temos aí nos esforçado em trazer os temas do direito social e você tem sido muito importante com o protagonismo desse tipo de agenda. Nós temos aí canais que são muito importantes hoje na luta social e política e pela democracia, que hoje nos retransmitem. A TVT, o seu próprio canal, Prerrogativas, o canal do LBS, do nosso próprio escritório, enfim. Temos aí nos unido para trazer a temática social, porque a luta pela democracia autêntica não prescinde que o olhar em relação à dramática situação do trabalhador e dos direitos sociais em nosso país seja posta à prova. Não é possível que saiamos dessa crise sem revisar essa subversão da agenda constitucional que começou a se tornar hegemônica a partir da deposição da presidenta Dilma Rousseff. Então, o tema da despedida em massa, que Eymar já enunciou aqui, nós somos aí parceiros na defesa dessa causa perante o Supremo Tribunal Federal, representando os sindicatos de trabalhadores, é um tema que, de certa maneira, simboliza esse resgate e essa retomada de condições minimamente decentes para o trabalhador, que não possa ser coisificado e despedido em massa com todos os prejuízos sociais que isso causa, sem que seja, pelo menos, tentada uma negociação que ofereça uma alternativa razoável a isso. Bom, a gente está vendo o mundo do trabalho num processo em polvorosa, quer dizer, porque nós temos também problemas aí da pandemia, problemas da condução da economia no Brasil. Deixa eu começar com o José Eymar Loguércio, apresentar para vocês. José Eymar Loguércio, advogado sindical, mestre em Direito, doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, especialista em Direitos Humanos do Trabalho e Direito Transnacional do Trabalho pela Universidade de Castilha-La Mancha, e é presidente do Instituto Lavoro. Eymar, eu queria que você desse para a gente um panorama desse entendimento sobre as demissões em massa. Nós tivemos casos recentes, como o da Ford, em que houve uma reversão imediata, eu fico até otimista com essa reversão, mas gostaria de saber de você como é que isso está sendo tratado hoje pela comunidade jurídica e pelo próprio Supremo nesse momento. Eymar, a palavra é sua. Bom, acho que a gente precisa fazer uma história, né? Contar um pouquinho a história desses casos que discutem a demissão em massa, né? E ela é uma história antiga, Conde, porque no Brasil nós não temos uma garantia de emprego genérica, né? Nós não temos a demissão no Brasil, a demissão sem justa causa, ela é uma característica, né, do nosso sistema, infelizmente.
E quando, há muitos anos atrás, se tentou aprovar no Brasil a Convenção 58, foi ainda lá no governo Itamar, né? Logo em seguida, no governo Fernando Henrique, houve a denúncia da Convenção 58. A Convenção 58 da OIT é um parâmetro importante internacionalmente nessas garantias de emprego, tanto de demissão individual, quanto também no conceito de demissão em massa, ou seja, demissão coletiva. Então, houve a denúncia dessa convenção. À época, nós ingressamos, a Central Única dos Trabalhadores, com a CONTAG, ingressaram no Supremo questionando a Convenção 58, e até hoje o Supremo não julgou definitivamente o tema da Convenção 58. Nós temos mais de 20 anos dessa ação tramitando no Supremo sobre a Convenção 58, sobre a denúncia da Convenção, né? E ali na Convenção 158 tem um parâmetro muito simples, porque ele não é um parâmetro de mérito, ele não diz que a empresa não pode dispensar. O que o parâmetro internacional recomenda é que uma dispensa coletiva, ela nunca se iguala a uma dispensa individual. Claro, porque ela tem uma consequência social muito diferenciada, né? É muito diferente o empregador que dispensa um trabalhador e aquele que dispensa um grupo de trabalhadores por algum motivo, seja lá qual for, seja econômico, seja porque a empresa passa por dificuldade, seja porque a empresa resolveu fechar, enfim, né? O que é certo, como parâmetro internacional, jurídica e não juridicamente também, é o fato de que uma dispensa coletiva é diferente de uma dispensa individual. E, portanto, o tratamento de uma dispensa coletiva não pode ser igual. E o que o parâmetro internacional recomenda é que, em caso de dispensa coletiva, se tenha um procedimento, que é o da negociação coletiva. A negociação pode ser bem-sucedida ou não, não é? Mas ela é o parâmetro, digamos, civilizatório, para que se possa ou reverter as dispensas, ou então estabelecer alguma condição melhor para aqueles que serão desligados da empresa. Então, os nossos casos, digamos assim, Por que o caso Embraer foi um caso paradigmático? Foi um caso que foi importante porque ele fixou, né, ele é de 2009, né, logo depois, portanto, daquela primeira crise global aí de 2008, né? E ela, então, estabelece a Embraer demite um número grande de funcionários, e isso vai parar, né, na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho fixa um parâmetro, né? E fixa este parâmetro. Diga, olha, em caso de dispensa coletiva, há obrigatoriedade de um procedimento de negociação coletiva. Então, ele virou um caso, a partir de 2009, muito importante, um paradigma que eu diria assim, da maior importância para os trabalhadores, mas também para as empresas e também para as economias locais que sofrem as consequências de uma dispensa coletiva. Então, esse caso que você lembrou aí no começo, agora, a Ford, quando encerra a atividade numa cidade como Camaçari, ou mesmo Taubaté, ela provoca na economia da cidade uma convulsão, né? Porque não são só os trabalhadores diretamente empregados, são aqueles indiretamente também. Quer dizer, tem toda uma economia local que gira em função dessas grandes empresas, né? E uma dispensa coletiva tem este fator também social. Então, era isso e é isso que está em discussão no Supremo. A manutenção de uma regra de procedimento que vem de 2009, no caso do Brasil, e que reconhece um padrão internacional de civilidade. No caso das dispensas coletivas, há necessidade de uma negociação, né? Nós podemos aí depois, e vou passar a bola também para o Mauro falar, e a gente trocar, não ficar... porque disso nós podemos derivar muitas outras coisas, e eu acho que a gente vai conversando ao longo do programa, né? Mas eu acho importante a gente fixar isso, né? Ela é esse padrão que a Justiça do Trabalho reconheceu a partir de 2009, ele é um padrão muito importante de ser mantido, né? Bom, vamos explicar, vou pedir para o Mauro lembrar um pouco mais essa questão da Embraer, só para a gente entender o que aconteceu. Eu quero saudar aqui Nilo Beiro, Antônio Megali, Ricardo Carneiro, Marcelise Azevedo está aqui assistindo, beijo para Marcelise. Mauro Menezes, eu passo a palavra a você
te perguntando justamente isso, desse precedente emblemático aí que o Eymar descreveu para a gente, da Embraer, e como que... E quais são as possibilidades, né, nessa questão da negociação entre coletivos e as empresas? Passando a palavra agora para Mauro Menezes. Conde, a situação da Embraer envolveu mais de 4.000 despedidas no final da década antepassada. Então, nós tivemos ali 4.200 e alguma coisa despedidas de uma vez só de trabalhadores da Embraer, na época da crise, chamada crise de 2008. A empresa, na verdade, entendeu que seria estratégico fazer ali um ajustamento do seu contingente de pessoal. E isso nem era tão necessário à época, tanto que a produção foi até retomada com vigor mais adiante, mas para os gestores naquele momento isso foi necessário. Por que o caso da Embraer é importante? Porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar aquela situação, que foi levada pelo Sindicato dos Trabalhadores, na época, ao exame do TST, e eu, Eymar, estivemos até ao lado de um grande colega, grande advogado, na tribuna do Supremo, o Aristeu Neto, que defendeu o sindicato de São José dos Campos, naquela casa, discutindo o tema das despedidas em massa para estabelecer algum parâmetro de negociação prévia e de civilidade. Pois bem, naquela ocasião, o Tribunal Superior do Trabalho disse: não há nenhuma normatização a respeito. Mas, levando em conta os elementos que singularizam essa questão, ou seja, a despedida coletiva, ela não pode, Conde, ser equiparada a uma despedida individual. O impacto, a dimensão, os efeitos, como lembrou Eymar, efeitos sociais, efeitos até na arrecadação de tributos de determinados municípios, são efeitos bastante mais significativos e prejudiciais. Então, não é possível que nós tratemos com a mesma régua a despedida de um único trabalhador ou a substituição de um trabalhador por outro de uma despedida coletiva. Então, o TST disse: não há regramento, mas como essa é uma situação singular, e o próprio artigo 8º da CLT prevê que situações não reguladas em lei, elas se socorram de dispositivos normativos que estejam no direito estrangeiro, na doutrina, no rol de princípios trabalhistas, o TST disse que haja pelo menos um diálogo antes de concretizar essas despedidas em massa. Porque a experiência mostra, quando o sindicato de trabalhadores é chamado e é dado aos sindicalistas, é dada a oportunidade de apresentarem alternativas, muitas vezes a solução ela se encaminha de outra forma muito menos nociva socialmente. Mais adiante, o TST, porque o TST naquele momento disse, mas nesse caso da Embraer não se deve ainda impor uma indenização, uma reparação para a despedida coletiva, ou nem mesmo a proibição de uma despedida coletiva. Houve um caso mais adiante, que aí foi representado pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia, o caso da Novelis, que também operou uma despedida coletiva no estado da Bahia, e aí sim o TST estabeleceu que deveria ser efetuado o pagamento de salários durante um determinado período. Veja, não foi revertida a despedida. E esse é um ponto importante. Muitas vezes, esses temas trabalhistas, Conde, eles são trazidos de maneira a produzir, a induzir a um erro, de maneira enganosa. Olha, a Justiça do Trabalho está proibindo que haja despedida. Não se trata disso, mas sim que haja uma fundamentação e um ajustamento de algo tão traumático a circunstâncias minimamente razoáveis e decentes. Então, veja você, nós temos aqui, diante desses drásticos efeitos, uma discussão que hoje está no Supremo, no sentido de dizer, não é que para despedir tenha que haver antes um acordo ou uma convenção. O que se diz é que tenha que haver o diálogo, a tentativa de negociação. Porque a negociação coletiva, ela tem essa dupla vertente. Ela, quando se fala em negociação coletiva, nós podemos entendê-la como o acordo em si, que é algo que se consegue lá adiante, é o resultado,
Mas também, quando se fala em negociação coletiva, nós nos referimos a todas as tratativas, entendimentos e conversas que muitas vezes produzem essa solução bilateral, essa solução do entendimento. Então, eu diria que nós estamos hoje no Supremo abrindo horizontes para que tenhamos uma solução muito mais consentânea com o texto constitucional, que valoriza o papel do sindicato, valoriza o papel do diálogo social, com o texto das convenções da OIT, a Convenção 158, a Convenção 154 e 98, que também fomentam a negociação coletiva, e muito mais numa situação como essa, Conde. Nós não podemos hoje considerar que a solução para os problemas trabalhistas seja simplesmente aniquilar empregos. O que se deve buscar é justamente o contrário, conservar empregos, para que nós mantenhamos a renda e a economia possa retomar a sua marcha em nosso país. Perfeito, obrigado, Mauro Menezes. O pessoal aqui do Bate-Papo já está intensamente envolvido com esse debate. Eu vou passar para o Eymar agora. Nós vamos aprofundar vários temas e tal. Eu queria saber, por exemplo, concretamente, não sei se vocês têm essa informação, o que aconteceu com a questão da Ford, que primeiramente fez aquela demissão, aí depois, enfim, a imprensa começou a apresentar essas questões, os trabalhadores se organizaram e a gente teve uma reversão do processo. E a segunda coisa, se o Eymar puder introduzir esse tema, quer dizer, a reforma trabalhista produziu essa chamada reforma trabalhista produziu uma hecatombe no universo jurídico do trabalho no país, né? Como é que andam essas questões aí no universo de vocês de defesa do trabalhador brasileiro? Eymar. Bom, Conde, nesse caso da Ford, primeiro, a Ford vem com a informação de que fecha as suas 2 unidades, né? Em Camaçari, na Bahia, e também em Taubaté. E já vem com a decisão do fechamento. No caso, tanto em uma base quanto em outra, os trabalhadores, então, iniciam uma greve, de fato, ali, enfim. E se tem aí um início de um diálogo, a partir também da participação do Ministério Público do Trabalho e depois da própria Justiça do Trabalho de Campinas e da Bahia, né, que fez sucessivas reuniões de negociação. Não houve a reversão da decisão de fechamento, afinal de contas, neste caso, e aquilo que o Mauro disse, o que se prevê é o procedimento e não o resultado dele, quer dizer, não se pode, nesse caso, determinar que a empresa não feche. Isso seria ótimo, seria, inclusive, excelente se nós tivéssemos, digamos assim, meios de atuar de forma sistemática, né, pensando no parque industrial brasileiro, que eu acho que é uma outra discussão que um outro dia a gente pode fazer, né? Quer dizer, o que aconteceu e o que tem acontecido no Brasil do ponto de vista de um processo de desindustrialização que tem cortado empregos e não gerado novos empregos. E quando gera semi-emprego, né? E aí já dentro da lógica trabalhista de contratos precários. Então, nós temos tido esse processo muito avassalador, digamos assim, né, por uma ausência de uma política industrial no Brasil e de uma política econômica que seja realmente geradora de empregos, né? Então, no caso da Ford, o que resultou da negociação coletiva foi uma melhoria significativa nos valores de indenização, alguns casos relacionados a trabalhadores e trabalhadoras com algum tipo de doença, que também tiveram alguns benefícios adicionais, inclusive algum tipo de assistência, né? Alguns casos de requalificação profissional, todos que foram casos, digamos assim, negociados a partir deste momento. Então, o que a gente tem chamado a atenção é assim, não é só, teve também o caso da LG, né? Nós tivemos o caso da Honda, nós tivemos, antes ainda da pandemia, acho que 2019, se não me engano, ou 2018, mas acho que 2019, o caso da Fafem no Paraná, que é ligada à Petrobras, foi também um caso emblemático, também não se conseguiu reverter o fechamento da empresa, o que foi uma pena, porque hoje o Brasil paga
o preço de não ter aquela fábrica lá no momento da pandemia, mas a negociação coletiva, que eu quero chamar a atenção aqui, ela foi e é fundamental para que, digamos, num momento traumático como esse, se possa conseguir algum tipo de vantagem ou benefício que minimize, porque ele não vai acabar com o efeito, né? O efeito melhor seria preservar os empregos, né? E há casos também de preservação de empregos. Na década de 90, Mauro há de lembrar também, nós temos alguns casos no Brasil, e fora do Brasil, na Argentina, agora muito recentemente, casos de empresas que entraram em crise econômica, entraram em recuperação, e os trabalhadores assumiram controle da empresa por meio de cooperativas, por exemplo, que era um projeto antigo das chamadas da economia solidária, em que coletivos de trabalhadores assumem, digamos assim, a recuperação da empresa, né? Me lembro aqui de 2 filmes, para a gente descontrair um pouco, né? Um que é descontraído mesmo, que é o filme do Darín, na Argentina, né? Em que os trabalhadores se organizam ali para tentar recuperar, né, a economia depois da crise econômica argentina e tentar, portanto, recuperar uma empresa. E o outro, que é um filme emblemático, muito interessante, muito atual, que se chama Em Guerra, que é um filme francês, né, do Stéphane Brisé, e nesse filme, por exemplo, uma grande empresa, uma montadora alemã, ela se instala na França e tem benefícios fiscais, que é o caso da Ford, que teve um monte de benefício fiscal para se instalar na Bahia, né? E da noite para o dia, os acionistas decidem que já tinham recebido o suficiente e que iam fechar. A empresa eram 1.100 trabalhadores. E aí começa todo um processo de negociação, inclusive envolvendo o próprio governo francês, o governo alemão e os sindicatos, né, na discussão do não fechamento daquela empresa. Eu recomendo que assista, não é um filme muito comercial, não é muito fácil encontrá-lo, mas ele está por aí nos streamings aí, né, Em Guerra. E ele tem um fim surpreendente, né? Não vou dar o spoiler do fim. Não pode dar spoiler. Não, mas assistam, porque ele é muito atual e ele vem exatamente nesta temática. Quer dizer, na medida em que os acionistas decidem, né, que, bom, já conseguiram para eles, né, os bônus suficientes e que a partir daquele momento, ele não tem mais interesse social na manutenção daquela empresa, né? Esse caso é muito parecido, esse filme é muito parecido com o caso da Ford, né? A Ford ainda vai sofrer algumas discussões no Brasil sobre esse aspecto, digamos, da sua saída e do que ela significa do ponto de vista social e tributário, né? Do que ela recebeu no Brasil e deixa agora de cumprir o seu papel, né? Mas aí, indo para o outro tema aí, rapidamente, para a gente poder passar para o Mauro e depois voltar, a reforma trabalhista, ela esteve toda ancorada numa lógica perversa da austeridade fiscal, né? Ela não veio para gerar emprego, né? Ela vem, sim, para baratear a mão de obra, numa destruição, ou numa tentativa de destruição do sistema protetivo mínimo que nós havíamos conquistado a partir da Constituição de 88, que não havíamos implementado. O problema da Constituição de 88 é o que ela não conseguiu ser implementada, né, do ponto de vista dos direitos sociais, né? Então, ela vem nesta lógica. E nesta lógica da exacerbação de um neoliberalismo que não tem no sujeito coletivo, ou seja, não tem nos movimentos sociais, não tem no movimento sindical, o seu amparo do ponto de vista de coesão democrática e social, se fez uma série de dispositivos ali que enfraqueceriam e enfraquecem, né, o sindicato enquanto instituição, né? Isso é um fato. Agora, nós temos um outro fato que aí não adianta o direito ou a lei, melhor do que o direito, né? Não adianta a lei dizer uma coisa quando a realidade diz outra, né? Quer dizer, nós temos vivido tempos no Brasil e no mundo em que o trabalho e a proteção do trabalho têm exigido
que os trabalhadores se organizem, como foi no início do outro século, né? Quer dizer, o que nós vimos agora, por exemplo, no período da pandemia, com os entregadores, por exemplo, completamente desamparados no sistema, e a necessidade que eles se organizassem, ela leva a quê? Os trabalhadores da Google, recentemente, voltaram a constituir um sindicato, né? A Amazon tentou a constituição de um sindicato e está lá uma briga por essa constituição. Biden vai falar de novo em sindicatos e em questão trabalhista. A Espanha, revertendo a sua reforma trabalhista de 2010 e 2012 em mesa de negociação com o Ministério do Trabalho, com as centrais sindicais e a central de empregadores negociando fortemente. Então, aí não é a lei, né, que vai atrapalhar, aí, nesse caso, é uma exigência, digamos assim, de necessidade de recuperar a ideia do trabalho. E para eu finalizar, assistindo esses dias a Globo News, né, o presidente da Volkswagen no Brasil, dizendo que eles tinham feito um acordo por conta da diminuição nesse período de atividade e tal, e a jornalista, né, pergunta, mas como é que vocês resolvem essas questões? Ele disse, negociando com sindicatos. Bom, no caso da Globo News, a entrevista encerrou nesse ponto, né? Certo, ela não foi adiante, né? Mas é isso, quer dizer, a negociação coletiva hoje, ela é importante porque recuperação econômica será o tema, né, da pandemia e da pós-pandemia, né? E o papel do sindicato é importante para quem tem visão empresarial, precisa do sindicato e precisa dessa proteção ao trabalhador. O Eimar, deixa eu... Aqui é Pelé e Coutinho do universo jurídico do trabalho, aqui é a dupla, Eimar e Mauro, Mauro e Eimar, e o Conde aqui só vai distribuir a bola para vocês. Agora, Eimar, ou não é? Agora o Eimar falando de filmes aqui, eu quero até dizer o seguinte, a gente está pensando em fazer na TVT uma mostra de filmes sobre o mundo do trabalho. Então, esses dois que você já citou, você vai ser um dos curadores da nossa mostra aqui. Eimar, querido. Olha só que bacana isso. A gente já faz mais esse serviço e mais esse presente para você que está assistindo aqui a TVT, o canal do Conde Prerrogativas. Mauro Menezes, eu quero passar para você perguntando, acho que na esteira do que o Eimar comentou aqui, foram comentários bem amplos, importantes para a gente saber a cultura, a coisa do Biden, quer dizer, o governo americano está fazendo uma inflexão também, até de investimento, de compreensão. Como é que é o estado da arte da questão da demissão coletiva e do mundo do trabalho? No sentido também da gente ver essa degradação. Eu me lembrei, enquanto o Eimar estava falando aqui, da Amazon, de funcionários que urinavam em garrafas para não ir ao banheiro, para agilizar o trabalho. Quer dizer, teve um escândalo desse, acho que foi na Amazon que foi esse problema. Quer dizer, no mundo, como é que está essa compreensão para você poder constituir o parâmetro aí com o Brasil? E mais uma questão para o Mauro. Como é que é a relação do TST com o STF? Como é que funciona esse diálogo e esse debate na construção ali do entendimento dos direitos dos trabalhadores? Mauro Menezes. Bem, Conde, em relação à questão do direito do trabalho e do tema que nós abordamos aqui, a negociação coletiva em despedidas em massa, no plano estrangeiro, já falei um pouco do direito internacional, mas no plano do direito estrangeiro, ou seja, nos ordenamentos jurídicos dos diversos países, sobretudo aqueles que são países referência no que diz respeito ao desenvolvimento do direito social e também do constitucionalismo social, os países da chamada Europa Ocidental. Houve uma absorção, já há bastante tempo, desses paradigmas que advêm da Convenção 158 da OIT, ou seja, é preciso que a despedida, a perda do emprego do trabalhador, ela tenha uma motivação, mesmo a despedida individual. E esse é um aspecto importante, Conde, porque
quando nós dimensionamos a sociedade como uma sociedade de possuidores, de proprietários, normalmente nós identificamos a cidadania como derivada do consumo, como derivada da obtenção e da propriedade de bens. Mas nós que pensamos com uma lente social, que temos uma outra visão, enxergamos que há outros elementos que constituem a dignidade do ser humano, que vão muito além da propriedade de coisas, de bens materiais. E o trabalho e a dignidade no trabalho, o respeito que o trabalhador tem no ambiente de trabalho, é algo essencial, porque o trabalho constitui a vida, já dizia Gonzaguinha. Então, nós precisamos considerar que o momento traumático da perda do emprego é algo que tem que ser olhado com bastante prudência, parcimônia. Quem já passou por essa experiência, em qualquer âmbito, sabe que é um momento verdadeiramente difícil na vida de alguém, não apenas porque o sustento lhe falta muitas vezes, mas também porque todo aquele acervo de valores e de capacidades que constituem o próprio amor próprio do trabalhador vai por terra, porque ele está sendo dispensado, como diz a palavra. Então, é preciso que nós olhemos de uma forma humana a respeito desse fenômeno. E quando é um fenômeno, Conde, que não apenas priva um único trabalhador do seu emprego, mas priva toda uma coletividade daquele ambiente de trabalho, a empresa fecha, acabou aquele local, acabou aquele ambiente, acabou aquele microcosmo que dava sentido à vida das pessoas. Isso é algo muito sério. E não é à toa que lá no estrangeiro, a Convenção 158, no que concerne a despedidas coletivas, há muito tempo foi absorvida pela legislação alemã, italiana, espanhola, enfim, há várias soluções. Muitas vezes as pessoas não conhecem o direito do trabalho e fazem juízos apressados e equivocados, dizendo o Brasil é extremamente regulatório no direito do trabalho. As pessoas não sabem fazer o chamado direito comparado. É muito difícil fazer direito comparado. Não basta dizer assim, vem cá, tem justiça do trabalho em tal país? Não tem. Então, o Brasil é muito mais protetivo do que aquele país. Isso é falso, porque há vários mecanismos distintos de contemplar a proteção social que vão muito além das soluções que nós construímos historicamente em nosso país. Então, esses países, eles têm essa experiência, eles garantem sim. E o Brasil está na contramão quando vem negar uma civilidade ao evento traumático das despedidas coletivas. Eymar falou em Joe Biden e falou nessa nova onda que temos aí, inclusive na Espanha, de re-regulação. Depois da desregulamentação do trabalho, nós temos um processo de re-regulação do trabalho. E isso mostra a grande contradição e a incoerência do discurso dos defensores dessa reforma trabalhista destruidora de direitos em nosso país. Porque, dizem eles, nós precisamos modernizar o Brasil. No estrangeiro não é assim. Nos países desenvolvidos, em que o capitalismo deu certo, não é assim. Pois bem, está aí os Estados Unidos recuperando o valor do sindicalismo, está aí os Estados Unidos mostrando que o trabalho mediante plataformas digitais é um trabalho que subordina, sim, que deve gerar responsabilidade para as grandes plataformas digitais que mediam e intermediam esse trabalho e, portanto, terminam subtraindo direitos dos trabalhadores que são tidos como empreendedores, que é uma frase, uma palavra usada aí de uma forma exaustiva e que diz muito pouco, na verdade, não tira os elementos centrais que caracterizam a condição do trabalhador. Então, esse o aspecto que eu diviso do ponto de vista estrangeiro. Quanto à relação TST-Supremo, Conde, o que é que eu diria? E nós estamos aqui por isso. Tanto eu quanto a Eymar somos advogados, representamos partes na discussão que se opera no Supremo Tribunal Federal sobre as despedidas em massa. É um julgamento que está interrompido, está em curso, foi muito bom ter trazido essa questão, porque, de certa forma, criou-se, né, do ponto de vista
da opinião pública uma fake news de que o TST desafia decisões do Supremo e julga em desacordo com a jurisprudência do Supremo, o que é realmente um desacerto. Muitas vezes o Tribunal Superior do Trabalho, e nem sempre ele acerta, mas muitas vezes o Tribunal Superior do Trabalho acerta ao dar efetividade ao texto constitucional. Nossa Constituição, Conde, é uma Constituição do Estado democrático e social de direito. Nossa Constituição tem uma série de elementos que prevêem a função social da propriedade, a valorização social do trabalho, a preservação dos empregos e o direito ao trabalho estão no artigo 6º, no artigo 170, inciso 8º. Nós temos aí o papel dos sindicatos no artigo 8º, bastante profundamente estabelecido. Então, não se trata de ir de encontro ou desmentir a jurisprudência do Supremo. Talvez o Supremo deva olhar a jurisprudência do TST em alguns aspectos com mais atenção. Mas nós estamos aqui, eu encerro dizendo isso, trazendo um comentário sobre esse processo que talvez sirva como inflexão para toda essa onda reformista, desregulamentadora e destruidora da fiscalização do trabalho, do sindicalismo, da advocacia trabalhista, do judiciário trabalhista e da própria função do Ministério Público do Trabalho. Porque o objetivo da reforma trabalhista vai muito além de mudar normas, mas de destruir instituições de caráter social em nosso país, como se nosso país tivesse futuro através de uma libertinagem econômica, um ultraliberalismo, que é a visão do Paulo Guedes. Pois bem, o Supremo teve que encarar, e aí muitas vezes vem o engenho dos advogados e a força também, a legítima das partes que comparecem ali como amigos da corte, o Supremo teve que encarar, nesse caso da despedida coletiva, grandes contradições. Como é possível dizer que a reforma trabalhista e a liberalização, elas servem para gerar empregabilidade e, ao mesmo tempo, defender a despedida em massa sem qualquer negociação? Não há explicação, foi o que nós dissemos lá. Como é possível dizer que negociação coletiva é a saída das relações de trabalho e não a lei trabalhista? Tem que haver mais negociação e menos lei. Nós estamos pedindo lá negociação, diálogo, e vem as grandes corporações empresariais se posicionarem contra o diálogo social. Então, são incoerências que levaram o ministro, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, que tem uma posição tradicionalmente liberal no Supremo, a seguir a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, que tem sido um ministro sempre firme na defesa dos direitos sociais. O ministro Luiz Roberto Barroso se convenceu desses argumentos. Porque, veja, Conde, a reforma trabalhista no Brasil é uma grande oportunidade perdida. Nós podíamos, sim, modernizar, sofisticar nosso diálogo, fazer com que as partes sociais aprofundassem o diálogo, mas o que se fez foi uma solução de liquidação de direitos, em que tudo valia para que o trabalhador tivesse dificuldade de ir à Justiça do Trabalho, o sindicato se calasse e nós tivéssemos a liberação de muitas soluções fraudulentas nas relações de trabalho. Então, acreditamos, eu e Eymar, que esse julgamento talvez sirva, né, Eymar, como o nosso tão aguardado ponto de inflexão para começar a recuperar o verdadeiro sentido social da Constituição de 88 em nosso país. Fantástica essa fala contundente aqui do Mauro Menezes. E já que o STF fez uma inflexão em outros pontos centrais aí das nossas angústias, por que não também nesse ponto da questão da justiça do trabalho? Tem gente participando aqui no chat. Eu queria, antes de passar a pergunta do nosso internauta para o Eymar, pedir para o Eymar também dizer da compreensão dele sobre essa chamada reforma trabalhista. Quer dizer, o Mauro já deu esse panorama geral, mas eu queria também saber do Eymar, quer dizer, sobretudo por um aspecto que eu vejo transversalmente aí nas mídias tradicionais, que é a desorganização dos processos trabalhistas, das coisas que estão em andamento, porque daí você promove a reforma, até onde eu sei, provocou uma série de contradições que implicam em desafios aí para as partes que estão envolvidas em processos em andamento. Queria que o Eymar falasse sobre isso. A pergunta aqui do Gustavo Ramos, queria saber, no tempo oportuno, qual a estimativa dos colegas sobre o julgamento do STF.
E como avalia o papel da PGR nessa causa? Eymar Logues. Bom, recuperando uma questão que o Mauro falou, eu acho que ele faz uma... Nós temos conversado há muito tempo, né, na tribuna e ao lado ali, aguardando os processos, em que momento o Supremo faria. E terá que fazer, porque se quiser fazer o reencontro com a Constituição, ele terá que fazer uma inflexão nas questões de direito do trabalho, em especial, porque ele está muito longe, digamos, está muito distante da compreensão da centralidade que o trabalho tem, e que a valorização do trabalho tem na Constituição de 88. Então, eu tenho certeza de que o Supremo terá que fazer essa inflexão em algum momento, né? Se nós quisermos, enquanto sociedade, inclusive, apostar na Constituição de 88 como uma Constituição cidadã que estabelece, de fato, um Estado democrático de direito, né? Ela está, de certo modo, em muitos aspectos, rompida, né? E não é o caso aqui da gente aprofundar, mas esse é um fato, né? Mas que há necessidade de você começar a estabelecer esse reencontro, né? Porque é ele que dá vitalidade à nossa democracia, né? Fortalecimento dos movimentos, enfim. Bom, esse caso, Conde, ele não envolve um centavo, não é uma daquelas ações milionárias que estão de ICMS ou de o que quer que seja no Supremo. Esse caso é um caso típico de decisão que envolve, como disse o Mauro, como a gente tem insistido, um mecanismo procedimental civilizatório, humanitário, né? No momento mais delicado da vida de qualquer trabalhador, que é ser dispensado e não saber o que fazer no dia seguinte, né? E de não ter perspectiva de reingresso no mercado de trabalho, né? Então, o voto do ministro Barroso, ele é um voto emblemático, na minha opinião, e temos discutido isso, né, Mauro? Porque ele captura bem essa mensagem e as experiências que foram levadas ao Supremo em relação a casos em que há negociação e em que não há negociação. E em todos os casos em que há negociação, digamos, o impacto é menor do que aquele em que não há negociação. E, portanto, digamos, até do ponto de vista daqueles que são chamados de consequencialistas, ou aqueles que olham o universo a partir da economia, de pensar quais são as consequências, né? As consequências, quando se tem um processo de negociação, ela é sempre minimizada pelo impacto, digamos assim, que uma demissão em massa, que uma demissão coletiva pode causar. O que a gente sofre desde a reforma trabalhista e já antes dela? Porque aí nós, digamos, a aceleração, né, dos movimentos de austeridade, de uma política econômica neoliberal, mas não só política econômica, mas de uma subjetividade nossa que puxa para o individualismo, incentivada para o consumo, enfim, tudo isso que se discute aí do ponto de vista das consequências, né, culturais, econômicas, políticas, desse pensamento neoliberal que se quer hegemônico, né, não há, de fato, neste pensamento, espaço para a negociação e nem para o trabalho, né? Só que ele já deu errado em muitos lugares, né? E onde não deu errado, ele vai dar errado, né? Porque não há possibilidade de nós convivermos, digamos assim, com a ausência, né, da democracia e com a ausência de espaços para que esses movimentos se constituam, né? Então, em algum momento, haverá, né, como temos visto aí acontecer aqui na América Latina mesmo, alguns movimentos na Europa, enfim, um acordar, né, para até onde nos levou um capitalismo que não tem, pelo humano, né, pelo trabalho, né, a mínima sensibilidade, porque o capitalismo não é para ter mesmo, né? Mas em um certo momento do século passado,
houve o que Bauman e alguns autores dizem um casamento, né, entre o capital e o trabalho, em que se disse, olha, o capital precisa do trabalho para que ele, inclusive, se vitalize, né? A um certo momento, houve um divórcio, como também diz o Bauman, né? E esse divórcio, que deveria ter sido provocado pela classe trabalhadora, né, foi provocado pelo grande capital, que diz, olha, eu nem preciso dessa gente, né? Eu me viro aqui no 1% bilionário, né, sem gente, sem pessoas, né? Só que isso não dá certo, né? A gente sabe que uma hora isso não dá certo, porque nós vivemos, nós precisamos das nossas relações sociais, das nossas relações afetivas, do nosso trabalho para sobreviver, quem vive do trabalho, e a gente começa a acordar para essas coisas, né? Então, o movimento sindical e os sindicatos, eles constituem esse núcleo, né? Em que o trabalhador, seja ele assalariado ou não, seja ele com vínculo de emprego formal ou não, aquele espaço e aquele lugar em que ele pode, né, lutar pelos seus direitos, né, e pode, inclusive, conquistar os seus direitos. Essa é a dinâmica de uma sociedade democrática saudável, né? E é isso que a gente vem perdendo. Então, a inflexão que se fala aqui é aquela que recupera essa noção, né, de que todo trabalho é trabalho humano, né? E que, portanto, em sendo trabalho humano, o direito precisa assegurar proteção, precisa assegurar uma institucionalidade, porque senão você sai dessa aba de institucionalidade. E para encerrar essa parte e jogar a bola para o Mauro e para você, tem uma questão que é o seguinte, essa destruição que vem na reforma trabalhista, nessas contradições, ela também não é salutar do ponto de vista do direito de concorrência e do direito das próprias empresas. Por exemplo, aumentar os casos no CAD, né, de concorrência desleal através de mecanismos que vêm do direito do trabalho. Quer dizer, empresas que tentam fugir da negociação coletiva ou de uma regulação a partir de determinados mecanismos que a legislação trabalhista deu, por exemplo, incentivou demais os acordos individuais, em detrimento dos acordos coletivos, e algumas dessas empresas, tem um grande caso no CAD sendo discutido no setor químico, por exemplo, que elas, entre elas, parametrizam determinados padrões de salário e dificultam a concorrência em relação a outras, né? Então, o dumping é social, mas o dumping também é econômico, né? Uma hora a conta todos nós vamos pagar se nós não pensarmos que isso não é possível. Esse padrão, digamos assim, de trabalho sem direitos, ele não é um padrão para um país como o Brasil, né? Isso não dá certo, tem uma hora que isso não é possível que se mantenha. Então, é muito recente a reforma trabalhista, mas ela encontrou uma pandemia que jogou, digamos assim, na cara de todos nós, né, que nós precisamos, sim, de um Estado que regule, nós precisamos, sim, de mecanismos públicos, né, de fiscalização, e nós precisamos, sim, de entidades sindicais que acolham, independentemente se são assalariados ou não, que acolham trabalhadores em busca dos seus direitos. Então, eu acho que isso é um momento difícil, né, porque o Brasil entrou na pandemia na contramão do sistema de proteção, nós estávamos aí mas nós precisamos, assim como o Supremo vem revendo determinados pontos da sua jurisprudência recente, ele também precisa e está aí no momento bom para rever alguns das suas jurisprudências sobre direitos sociais. Vamos ver se a gente consegue provocar essa inflexão, esse novo entendimento, até porque eu estou pensando tantas coisas aqui, é tão importante, né, estar exposto aí às reflexões de vocês, então se dedicam há tanto tempo a essa matéria da questão da justiça no trabalho no Brasil. Eu quero manifestar aqui minha admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem, inclusive o bate-papo está repleto de mensagens nesse sentido. Eu vou trazer uma aqui, direcionada ao nosso querido Eymar. Eduardo Amorim dizendo, grande doutor Eymar, tive o privilégio de trabalhar com o senhor na época do Crivege, é isso? Quanta sabedoria. Abraço. Obrigado, Eduardo Amorim. Aqui uma provocação do Nilo Beiro, está dizendo, os grandes capitalistas neoliberais acreditam no diálogo social, entre o chicote e as costas. E aí,
A gente tem mais 7 minutos aqui de programa. Eu queria passar para o Mauro e depois para o Eymar para a gente fechar. Lembrando o seguinte, quer dizer, a gente vinha no momento de pleno emprego, né? Antes do golpe. Era pleno emprego. E a gente os dados só melhoravam, até onde eu sei, quer dizer, o salário, a valorização do salário mínimo, que é a grande questão, né, para um povo, para uma nação como o Brasil. E depois tudo se degradou, tudo se degringolou em função de tantas coisas, sobretudo de uma ruptura institucional. À luz dessa questão, Mauro, queria que você comentasse, assim, que evidentemente que fechasse a sua participação falando da perspectiva de uma revisão desse entendimento do STF, enfim, sobre a questão das demissões em massa, mas também sobre a condição precarizada dos trabalhadores nesse momento, entregadores de aplicativo, motoristas de Uber, quer dizer, todo esse processo que está correndo. Você acha, com a sua experiência, de que a sociedade, a classe trabalhadora brasileira, vai conseguir se organizar e realmente entrar num novo ciclo de representação? Mauro Menezes. Eu creio, Conde, que nós tenhamos aí alcançado um ponto nodal, porque, de fato, sustentar que possa haver despedidas de grandes quantitativos de trabalhadores sem qualquer diálogo prévio é endossar a barbárie de uma forma completamente inédita em nosso país. Nós já vínhamos acompanhando toda a frustração em torno da reforma trabalhista, que prometeu gerar empregos com a redução de direitos trabalhistas. E nós sabemos que o que gera empregos não é o padrão e o estoque de direitos, mas sim a dinâmica da economia, a capacidade que a economia tem de gerar consumo a partir de uma renda dos próprios trabalhadores. Então, a perspectiva de que a reforma trouxesse essa promessa de mais emprego se viu frustrada. O que aconteceu, inclusive, foi o esfarelamento da própria capacidade de gerar políticas públicas, porque os trabalhadores hoje são tidos como empregados quando eles têm uma relação meramente intermitente, que não garante nenhuma renda a ele no mês, ele está apenas cadastrado para tentar um trabalho bastante precário do ponto de vista da renda e da sua estabilidade naquela função. Então, eu quero dizer que nós temos aí a oportunidade, ao discutir esse tema, de colaborar com a superação dessa anarquia que virou a regulação trabalhista do Brasil, projetada pela reforma trabalhista. Temos que revalorizar nossas instituições, a Auditoria Fiscal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Gustavo Ramos, que é um grande advogado também do Supremo, perguntou aqui sobre a posição da Procuradoria-Geral da República, que foi convergente com a nossa. Tem que haver entendimento prévio antes de qualquer despedida coletiva. E aqui eu encerro dizendo, as estratégias empresariais, elas não podem jamais ter esse caráter absoluto. O absolutismo econômico é algo que pode levar o país a uma desagregação social com a perda de conquistas que são essenciais para que o Brasil tenha se constituído até aqui, minimamente, como um país que respeite alguma espécie de democracia no nosso convívio. Mauro Menezes, muito obrigado. Passando a palavra imediatamente para Eymar Loguércio. Eymar, considerações finais aqui para a gente concluir nosso programa. Ok, então, Conde, e lembrando, teve uma pergunta também do Gustavo sobre a questão do tempo, né? E eu acho que Mauro deve concordar comigo, esse semestre está encerrando praticamente no Supremo, são poucas as sessões, teremos ainda alguns processos importantes que nós estaremos lá no Supremo ainda, se eles forem julgados até o final do mês, teremos a oportunidade de conversar um pouco sobre eles também depois. Então, esse processo deve voltar no segundo semestre, porque ele está com vista do ministro Toffoli, mas a nossa expectativa é essa, como nós já falamos aqui, quer dizer, uma expectativa de que este caso possa, né, inaugurar, digamos assim, um período em que o Supremo olhe para essa temática do direito social, especialmente do direito do trabalho, numa perspectiva diferente da que ele olhou nos últimos
julgamentos, especialmente a partir de 2010, 2012 e mais recentemente, quando julgou a temática relacionada à reforma trabalhista e também os casos que nós conhecemos de terceirização. Então, esse caso aqui, Conde, é um caso que nos chama, né, para um tema da maior importância, que é você ter no sistema jurídico, né, ao menos um procedimento que assegure para aqueles que estão num momento de crise, num momento delicado, que é uma dispensa, né, que ele tenha condição ou de reverter ou então de estabelecer determinadas condições para que ele possa retomar, inclusive, voltar para o mercado de trabalho, né, e, portanto, nós possamos ter novos círculos, né, que não sejam viciosos, né, que é o que a reforma trabalhista prometeu para nós. Círculos viciosos e não círculos virtuosos. Então, que nós tenhamos círculos virtuosos na economia a partir do reposicionamento e do nosso reencontro com a nossa Constituição. Então, foi um prazer estar aqui com você, com o Mauro, e com todos aqui que nos acompanham. E já está prometido que nós faremos, então, discussão sobre os filmes, hein, Conde? Vou cobrar. Nós temos muita coisa para discutir, para programar, para fazer projetos aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença de ambos, grandes advogados aqui, Mauro Menezes e Marlo Guerço, agradecer a retransmissão pelo canal do Mauro Menezes Advogados, pelo canal da LBS, agradecer o lado advogado, que é uma coisa genial, né? Que é um coletivo de advogados que tem lado, né? Tão bonito ver isso. E por esse apoio, por esse momento, por essa promoção desse debate, e dizer que nós temos muita coisa pela frente, até porque, sendo otimista um pouquinho, afinal nós também merecemos, acho que vem aí, quem sabe, um novo ciclo de contratações, né? Grandes contratações, como nós vivemos uns tempos atrás, e aí os problemas talvez tenham de ser outros. Obrigado, Marlo Guerço. Podem abrir os microfones para a gente se despedir aqui do público. Valeu, obrigado gente. Obrigado a você, obrigado, grande Mauro. Muito obrigado, uma grande satisfação debater aqui com o querido Eymar. Nossa. E sobre a sua condução, Conde. Um abraço. Sim, sem dúvida. Brasil em construção. Vamos nessa. Valeu, gente.